Hoje eu sou uma mulher que tenho paz. Hoje eu tenho uma casa abençoada. Graças a Deus, todo mundo na presença de Deus. Só que nem sempre foi assim. No meu aniversário de 15 anos, a minha mãe descobriu que o meu pai traiu ela. Sendo assim, eu fiquei até os 17 anos cuidando da minha mãe, cuidando da casa, porque minha mãe queria matar meu pai, tentou se matar, tentou botar fogo na casa várias vezes, até diagnosticada para ir para um hospício, ela foi. No decorrer do tempo, eu conheci uma pessoa e me casei com essa pessoa. Na verdade, fui morar junto com essa pessoa, que é o pai da minha filha hoje, que também sofri um relacionamento frustrado quanto a minha mãe. Porque o que eu tinha de experiência de mãe, o que eu tinha de experiência de mulher, até que esse relacionamento não deu certo. E eu fiquei separada por 5 anos. Depois de 5 anos, conheci o pai do meu filho, que fiquei com ele mais 7 anos. Porém, ele me traiu. A figura de mãe que a minha mãe me passou, eu fui uma mãe pior para os meus filhos. Porque eu me separei no intuito de fazer uma outra pessoa sofrer, de fazer o meu ex sofrer. Eu chegava em casa alcoolizada e meu filho estava em casa com 5 anos chorando, me esperando na madrugada. Eu me tornei uma mãe agressiva, extremamente agressiva e nervosa com os meus filhos. Numa dessas saídas, numa dessas baladas, eu conheci uma pessoa. Na verdade, eu já até conhecia porque essa pessoa trabalhou comigo. E a gente se encontrou em uma dessas baladas. Veio a primeira agressão física. Ele me bateu de tal forma que perfurou o meu ouvido direito. Hoje eu só tenho 30% de audição. Uma das cenas que mais me marcou nesse período que minha mãe sofria agressão foi uma vez que ela foi me buscar na escola, eu e meu irmão, e aí nós entramos no carro. Eu já percebi ali que minha mãe estava bem alterada, discutindo com a minha mãe. Ele mandou ela descer do carro, empurrou ela do carro, e aí ele apertou a trava do carro. Eu e meu irmão ficamos presos ali dentro. Ele me bateu tanto na porta da escola que eu fiquei desfigurada, literalmente. Olho, boca, perdi 3 dentes. Uma cena muito marcante foi ela caída no chão, já desfalecida, assim, sangrando, e ela conseguiu, com o resto de força que ela tinha, virar e olhar pra gente, assim, olhou pra janela do carro, e eu e a minha irmã, a gente tava desesperado, assim, batendo no vidro, tentando sair. Assim, naquela época a gente não ia em igreja nenhuma, mas eu lembro de ter pedido pela minha mãe. E eu mesmo criança, eu consegui entender que minha mãe iria morrer na mão daquele homem. Teve um certo dia que meu filho, ele tinha 6 anos, e ele me bateu tanto que meu filho falou assim: quando eu crescer, eu vou ter força pra matar ele e acabar com esse problema. minha filha que tinha 10 anos, que limpava a casa, que fazia comida. Minha mãe passou a ser uma mãe muito estressada, muito ausente, não tinha afeto, não tinha aquela coisa entre mãe e filha, de abraçar, de perguntar como que foi o dia. Até que um dia ele decidiu roubar um banco e eu fui junto. Os criminosos estavam com os rostos cobertos e usavam fuzis, coletes à prova de bala e capacetes. Tinham sacolas para carregar o dinheiro. Isso é cinema, filme? Sim e não. Porque é um assalto cinematográfico, mas é realidade pura. Naquele momento eu fui tratada que nem lixo. Me chamavam de mulher de bandido, mulher de ladrão. E quando eu me vi, já estava numa penitenciária. Passado 30 dias que eu estava presa, foi a minha primeira visita. E era o Dia das Mães. E a minha filha, com 12 anos, toda feliz, me abraçou, me beijou. A minha filha veio e falou assim para mim: mãe, Ganhei um livro muito especial. Olha, esse senhor, ele passou por essa mesma situação, ele também esteve preso. só que
eu já tinha recebido a notícia de que provavelmente eu ia ficar muito tempo preso. Eu ia me matar. Já tinha feito a forca, já estava tudo programado. Mas o que acontece? Acabou a visita. E eu levei aquele livro. E aquele título me chamava a atenção. Nada a perder. Eu ficava pensando, o que será que tem aí? O que é nada a perder? E aquele livro na pedra, na minha cama, ficava me olhando e eu olhando para ele. E eu comecei a ler o livro. Inacreditável. As palavras ali me aguçava, cada palavra me aguçava para eu folhear mais, para eu ler mais. Aquele livro para mim foi a salvação da minha alma. Naquele livro eu vi Deus falando comigo. A minha filha foi me visitar e eu contei para ela. Falei, filha, olha, o presente que você me deu foi o melhor do que todos. Porque não deixou a mãe se matar. A mãe ia se matar, mas me deu liberdade, me deu vida. E olha, vai para a próxima visita, verifica quem é que está dando, se tem mais alguma coisa. Todos os domingos a minha filha pegava um jornal na porta do presídio. E ela entrava com um livro e com um jornal. Uma pena provável de 48 anos, eu fui julgada, inocentada, fiquei 6 meses, fui liberta, procurei imediatamente quem era que deu esse livro para minha filha, da onde era, e fui buscar esse Deus. O que precisa ser feito? E eu fui em busca disso. Foi quando eu fui para a igreja. Comecei a buscar. Eu lembro que eu e os meus filhos, a gente não faltava nem um dia. Foi fácil? Não. Nós passamos 8 meses para eu poder conseguir o primeiro emprego. E quantas vezes nós não fomos a pé para a igreja? Eu lembro que teve um dia que meu filho falou assim, mãe, eu tô gostando de ser pobre. Porque quando a gente tinha dinheiro, você não ficava com a gente. Até que um domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus ele entrou dentro de mim. Foi uma paz, uma alegria. Foi uma vontade de sair correndo, de falar, de buscar aquelas pessoas que não conheciam esse Deus. Era força, esperança, alegria. Não tinha tempo ruim, não tinha mais problema. E naquele domingo, eu deixei de ser uma ex-presidiária. Eu passei de ex-presidiária para filha de Deus. E assim como eu trouxe de herança da minha mãe aquela amargura, eu passei de herança para os meus filhos, hoje, ser filha de Deus. Eu passei o amor, a esperança. Eu estava seguindo o mesmo caminho que o dela, então depois de enxergar e me render a Deus, eu também tive um encontro com Ele, recebi o Espírito Santo. Hoje sou uma mulher transformada. Aquela raiva, aquele ódio que eu tinha dentro de mim, tudo isso acabou. Mãe, eu quero te falar aqui o quanto eu te amo. Isso não é novidade, porque pra gente hoje é muito fácil falar isso, mas eu quero falar o quanto eu te admiro, enquanto você me inspira como mulher guerreira, que é trabalhadora, mas principalmente pelo seu caráter, a mulher de Deus que você se tornou. E você hoje é minha maior inspiração como mulher de Deus. Te amo muito. Tudo que a gente prometeu, nós 3. Tudo que a gente passar na vida, de bom ou de ruim, a gente vai ganhar almas. Quando a gente olha para o Espírito Santo, você pensa em algo assim, poxa, Espírito, né? Como que ele vai resolver, como que isso vai resolver os problemas ao meu redor?
Como que vai resolver o problema da minha mãe, o jeito que minha mãe é? E eu pensando nas pessoas, né, ainda pensando como eu poderia ajudar ou fazer algo assim, quando eu não entendia que o Espírito Santo era para me curar. E ali eu pude chamar verdadeiramente Deus de Pai, porque Ele me encheu do Espírito Santo. E um exemplo disso que eu falei, há dias atrás, o pai do meu filho, aquele que me traiu, ele morreu. Eu estava na minha faculdade e eu recebi a ligação de uma vizinha do meu pai, falando, olha, seu pai tá mal. Eu já não aguentava, mesmo na fé, traz ele para a igreja, ele foi firme, se batizou, depois se afastou. Então eu falei, Deus, salva o meu pai, dá a ele a oportunidade de salvação e leva. Eu fiz aquela oração e esqueci. Né? Eu entreguei na mão de Deus a vida do meu pai ali. Só que Deus nunca esqueceu. No momento em que eu vi o meu pai morto, que eu estava lá, o próprio Deus, ele falou assim, eu acabei de cumprir o teu voto. Então, naquele momento em que as pessoas estavam chorando, desesperadas ali com o velório, eu vi a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Se você está longe do Senhor Jesus, saiba que o próximo é você. Isso daqui é o corpo do meu pai. A alma dele já está com Deus. E a sua? E a sua? E a sua? E a sua alma? Está com quem? Deus me confirmou e falou assim, ó, seu pai vai ganhar mais almas morto do que vivo. E eu que não podia falar da minha mãe, hoje posso ter ela como referência, falo dela com muito orgulho, inclusive essa é a Semana das Mães, está chegando o Dia das Mães, mas quem ganha o presente de ter uma mãe como essa sou eu. E para vocês que são mães, para vocês que passam por problema com os filhos, com a família, ou você mesmo, se quer conhecer essa fé inteligente, quer conhecer esse Deus, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Esse Deus que dá uma reviravolta, esse Deus que é o Deus do impossível. Para você pode ser impossível, como para mim, lá atrás, na cadeia, quando achei que 48 anos possível. Mas esse Deus do impossível é o Deus da reviravolta.